Eu quero ministrar sobre esta sociedade a cura dessa doença pior do que a pandemia, chamada pecado, chamado egoísmo, chamado orgulho, chamado vaidade. Estamos aqui para dizer que em nome de Jesus Cristo nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O mundo pode se curvar, mas a igreja permanecerá de pé. O mundo pode se dobrar, mas a igreja permanecerá de pé. O mundo pode até mesmo adorar a besta, mas a igreja permanece de pé. A igreja não se dobra, não se curva, a igreja não se entrega. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, quero que você pegue a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém, e louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor. Você que está aí nos acompanhando pode aplaudir a Jesus, aí na sua casa mesmo, aí onde você puder, aplaude a Jesus Cristo mesmo, porque Ele é digno e merecedor de ser louvado, honrado e exaltado. Louvado seja Deus. E prestemos atenção nesta palavra que é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Na segunda carta que o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu ao nosso irmão na fé, o jovem pastor Timóteo, Timóteo que era um pastor da igreja em Éfeso. E o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta, exortando Timóteo a continuar, a perseverar no evangelho, em vista dos grandes acontecimentos que já naquele tempo o apóstolo Paulo já alertava. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, povo de Deus, se nesse tempo que o apóstolo Paulo escreve esta epístola, se nesse tempo que o apóstolo Paulo traz para Timóteo esta grande verdade, cerca de 66, 67 depois de Cristo, ele já falava a respeito desta grande pandemia, ou pior do que a pandemia. Esse é o título que eu quero dar à mensagem de hoje, ou a este sermão: pior do que a pandemia. Mas espera aí, pastor, será que existe algo pior do que a pandemia?
Será que existe algo que prejudica mais do que esta pandemia está prejudicando? Sem dúvida alguma. Eu não sou negacionista e não quero dizer que a pandemia não exista ou não existe, não quero dizer que o vírus não existe, não quero dizer que tudo isso é uma grande farsa, não. É real, está acontecendo, estamos vivendo esse momento tão terrível desde o ano passado, e eu quero trazer para vocês aqui, dentro desta mensagem, dentro desta pregação, algo que o apóstolo Paulo já disse que seria muito pior do que essa pandemia que nós estamos vivendo. Lembrando que pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, será que nós estamos vivenciando os últimos dias? Veja que Paulo não está se referindo aos últimos anos. O apóstolo Paulo não está dizendo nas últimas décadas ou nos últimos séculos. O apóstolo Paulo está enfaticamente alertando Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a fim de que Timóteo permanecesse no evangelho da graça, no evangelho de Cristo, no evangelho que havia sido pregado, ensinado, e na qual Timóteo estava calçado os pés na preparação do evangelho, Paulo está dizendo: Timóteo, permaneça nesse evangelho, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Observe, queridos, quando o apóstolo Paulo diz tempos trabalhosos, este termo trabalhoso significa tempos severos. A palavra grega, de acordo com Strong, é kalepos, tempos severos, selvagens, difíceis, perigosos, dolorosos, cruéis, difícil de lidar. Observemos todas essas definições aqui para o termo kalepos, isto é, trabalhosos. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, nos últimos tempos ou nos últimos dias virão tempos trabalhosos, algo pior do que uma pandemia, algo pior do que um terremoto, algo pior do que uma enchente, um maremoto, um tufão, um tsunami, algo muito pior. E alguém está de repente pensando e perguntando: mas pastor, será que existe algo pior do que essa pandemia? Eu particularmente, nos meus anos de vida, eu nunca vi algo tão terrível quanto a pandemia. Mas quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 3, nós encontramos algo muito pior do que toda essa pandemia, do que todo esse vírus, do que toda essa propagação, esse contágio, porque o apóstolo Paulo está dizendo que o comportamento das pessoas que não morreram para o mundo e não nasceram para Deus, pessoas que ainda permanecem com seus velhos pecados, com suas velhas manias, pessoas que ainda andam de acordo com o curso deste mundo, isso seria muito mais contagioso e muito mais danoso do que um vírus que está levando, sem dúvida alguma, milhares de pessoas ao óbito, milhares de pessoas ao desemprego, milhares de pessoas ou milhões de pessoas à miséria. O apóstolo Paulo está dizendo que muitas doenças viriam, e essas doenças não seriam restritas ou não se restringiriam apenas em doenças de infecções pulmonares ou doenças no sentido de pandemia como nós estamos vivendo, mas o apóstolo Paulo está dizendo: são doenças terríveis, e essas doenças são internas, são doenças que matam muito mais do que um vírus, são doenças que corrompem e são doenças que corroem, e infelizmente isso, o nosso irmão Paulo está dizendo: Timóteo, fica atento e se precaveja, porque vai acontecer, nos últimos tempos virão muitos dias difíceis. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, homens com doenças internas,
E quando eu falo de doenças internas, não estou me referindo às inflamações, não me refiro às infecções, não me refiro às doenças ditas silenciosas, não estou falando de doenças sanguíneas, não estou falando nada disso. Estamos falando aqui pela palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: haverá homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos. Observem, meus queridos irmãos, que infelizmente, com toda essa situação que estamos vivenciando, os homens soberbos, amantes de si mesmo, pessoas que pensam apenas em si, pessoas que só conseguem olhar para o seu próprio umbigo, pessoas que não se preocupam com o seu próximo, muito pelo contrário. Infelizmente, algumas pessoas que estão tentando levar vantagem em cima dos outros, pessoas que estão aumentando e elevando o valor ou o preço dos produtos, causando fome, causando empobrecimento, causando miséria, porque na verdade não estão preocupados com a saúde das pessoas, não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. O apóstolo Paulo já nos alertou: nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmo. Essas pessoas que não têm o conhecimento da verdade e que não nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo e pela palavra do testemunho de Deus, que estão preocupadas apenas com si mesmas, estão preocupadas apenas com seus deleites, estão preocupadas apenas consigo mesmos, não conseguem enxergar a dor do próximo, não conseguem enxergar a necessidade de pessoas que estão morrendo à beira da miséria. São pessoas orgulhosas, são pessoas vaidosas, são pessoas que têm comportamento e uma doença interna pior do que a Covid-19, pior do que o câncer, pior do que a tuberculose. É o orgulho que vai corroendo, é a soberba que precede a ruína e a altivez do espírito que precede a queda. O nosso irmão Paulo está dizendo: Timóteo, toma cuidado com isso, porque o orgulho foi quem derrubou o anjo querubim, aquele querubim ungido da guarda, e que ele se achava esplendoroso, e que ele se achava muito perfeito, e que ele se achava muito iluminado, a ponto de ele se orgulhar. Tome cuidado, porque o orgulho leva à destruição. A vaidade, coisas que passam, coisas efêmeras, transitórias. O apóstolo Paulo está dizendo: pessoas que nos últimos tempos, nesses tempos trabalhosos, quer dizer, nesses tempos dolorosos, e a dor será muito pior do que a dor de um vírus, a dor será muito pior do que a dor de uma queimadura, será muito pior, porque os dias são trabalhosos. Queridos irmãos, eu não quero ser negativista, mas a palavra de Deus está nos mostrando que o mundo sem Deus vai de mal a pior. Não espere melhoria das pessoas que não se rendem aos pés de Jesus Cristo. Não esperemos melhoria. Jesus Cristo disse que não dá para esperar fruto bom de uma árvore ruim. Esses homens que não nasceram de novo, esses homens, e quando eu falo homem, me refiro a homem e mulher no sentido de humanidade em geral, são presunçosos, são soberbos. O desejo deles é a projeção social e a fama a qualquer custo, a vontade de crescer, mas a vontade de crescer pisando nos outros, a vontade de crescer subindo nas costas dos outros, ou quando não, subindo na cabeça do outro e esmagando. Porque na verdade os homens soberbos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, e nós já vamos chegar aí, mas observe que eles são egoístas, avarentos, amantes de si mesmos. Tudo que essas pessoas pensam é nelas, que elas estejam bem, que elas apareçam, que o nome delas esteja em evidência, que a imagem deles ou delas esteja acima, não importa de que maneira,
Não importa, o importante é a projeção. O importante para essas pessoas é a fama. O importante para essas pessoas é o poder a qualquer custo. O apóstolo Paulo está dizendo: tempos trabalhosos. Pior do que uma pandemia, pior do que a Covid-19, são as doenças internas, a incontinência. Não conseguem se dominar, não conseguem se controlar, porque são profanos. Diz a palavra de Deus que essas pessoas são desobedientes a pai e mãe. E aí eu quero falar também das doenças sociais, esse comportamento mundano, esse comportamento carnal, esse comportamento reprovado pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, desobediente aos pais e mães, de uma sociedade, de uma geração, ou de pessoas que dizem que o que importa é o que elas pensam. O meu pai está ultrapassado, a minha mãe não sabe de nada. Quem sabemos, ou quem sabe sou eu. Nós sabemos. Nós estamos na era da tecnologia. E o desrespeito, a desobediência, a arrogância, a obstinação, a ingratidão, a insubordinação, tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, homens desobedientes, não obedece ninguém, não obedece a pai, não obedece a mãe, não respeita líder, não respeita a autoridade. São pessoas que peitam a tudo e a todos. É uma geração de extravagância, uma geração que não respeita regras, que não respeita pessoas, que não respeita os mais velhos, que não respeita a opinião dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo: pessoas ingratas, pessoas que não sabem agradecer. Como se diz, tem um rei na barriga, andam de nariz empinado, com o peito estufado, acham que são donos do mundo. Nós que nascemos do Espírito, não somos assim. Você que é nascido do Espírito e está se comportando dessa maneira, eu te convido hoje a se consertar na presença de Deus. Você que responde a tua mãe, responde o teu pai, responde a tua avó, o teu avô, responde o teu tio, responde o teu patrão, responde a tua professora, responde aquele a qual Deus instituiu e colocou como autoridade na sua vida. Se converte, rapaz, se converte, mulher, em nome de Jesus Cristo. Não permita que esse vírus, não permita que esse pecado domine você, em nome de Jesus Cristo. Humilha-te na presença de Deus, porque o Senhor Deus está no céu e você está na terra. Eu estou na terra, há um Deus acima. Há um Deus poderoso, há um Deus criador. É o Senhor quem coloca e é o Senhor quem tira, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor quem faz subir, mas é o Senhor também que faz descer. Não se comporte como Nabucodonosor, não nos comportemos como Absalão, não nos comportemos como Herodes, não nos comportemos como um profano, não nos comportemos como um insubordinado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Deus dá graça para aqueles que são humildes. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz que bem-aventurados são os mansos. Quem são os mansos? Os mansos são os ensináveis. Os mansos são aqueles que se submetem. Os mansos são aqueles, são aquelas que reconhecem que nada são, mas que tudo Ele é. Tempos trabalhosos.
pessoas cruéis, que não têm amor. Vejam, versículo de número 3, sem afeto natural. Uma sociedade doente, uma sociedade caída, uma sociedade que diz: não, eu sou dono do meu nariz, quem manda em mim sou eu. Então você não se entregou a Jesus. Não, então você não nasceu de novo. É você mesmo. Não adianta vir com o tal do mimimi. Não adianta, a palavra de Deus será pregada. Não adianta vir com o tal dos mimimis da internet. Não adianta não, a palavra vai ser pregada. A palavra está dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, estes vencem o mundo, estes vencem a crueldade, a falta do amor. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, observe no versículo 3, homens irreconciliáveis, cheios de razão. Não, eu não me curvo, eu não abaixo a cabeça, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. É o comportamento de carnais, é o comportamento de homens doentes, é o comportamento de uma sociedade doente. E essa doença não pode afetar a igreja, essa doença não pode afetar a minha e a sua vida. Essa doença não pode tomar conta de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar na sua vida a cura espiritual. Eu quero ministrar sobre esta sociedade a cura, mas a cura dessa doença pior do que a pandemia, chamada pecado, chamado egoísmo, chamado orgulho, chamado vaidade. Nós, em nome de Jesus Cristo, como sal da terra, estamos aqui para proclamar a palavra. Estamos aqui para dizer que em nome de Jesus Cristo nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O mundo pode se curvar, mas a igreja permanecerá de pé. O mundo pode se dobrar, mas a igreja permanecerá de pé. O mundo pode até mesmo adorar a besta, mas a igreja permanece de pé. A igreja não se dobra, não se curva, a igreja não se entrega. Falta de amor, crueldade. Meu Deus, quantas pessoas cruéis, dura de coração, traidoras, hipócrita como Judas, traidor como Judas, pessoas aversas ao bem e que abusam do poder, abusam da autoridade, ou melhor, não usam autoridade, usam autoritarismo. Tudo isso e muito mais são marcas de uma sociedade doente, um mundo que jaz no maligno. Mas ainda tem as doenças na área religiosa, pior do que uma pandemia, pior do que a Covid-19, disse o apóstolo Paulo, no versículo de número 5, tendo aparência de piedade. Entenda isso, aparência de piedade, parece que é, mas não é. Parece crente, mas não é. Parece adoradores, mas não são. Parece ouro, mas é latão. Parece original, mas é pirataria. Parece de verdade. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 5, tendo aparência, só fachada. Sabe como é? Ostentação. Vivemos dias trabalhosos. Ostentação. Ostentação também na espiritualidade. Ostentação religiosa.
religiosidade vazia, culto vazio. E não é vazio de pessoas não, é vazio de essência. É vazio da graça, é vazio do poder, é sem Deus, é ostentação pura, é só para tirar foto, é só para fazer a pose para a câmera. Ah, Deus me livre. Nós não podemos viver de aparência, nós não podemos viver como se fôssemos, não, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus, e aqueles que proferem o nome do Senhor aparta-se da iniquidade. Não dá para viver de aparência. Parece noiva, mas não é. Parece noiva, tem vestido de noiva, tem lâmpada de noiva, está no meio da noiva, mas não tem azeite de reserva, não tem comunhão com o noivo, e vai ficar de fora quando ouvir o alarido e a trombeta tocar. Preste atenção na palavra de Deus. O Senhor sabe quem está vivo e sabe quem está morto. Não adianta fazer pose, Deus sabe quem sou eu. Não adianta fazer pose, Deus conhece o meu coração. Não adianta fazer pose, Deus conhece você, Deus sabe quem é você, e Deus está te dando a oportunidade nesta noite. Arrepende-te, humilha-te, converta-te, desce a olaria do Senhor, e em nome de Jesus Cristo, hoje Deus está te dando a rabaçu de calabai, orianda e asubanaca e achai de pionderebia, lamanaraçu de calabastéria. Hoje Deus está falando conosco, Ele quer curar as feridas causadas na área religiosa, como blasfêmia. A Bíblia Sagrada diz: homens blasfemos, homens que negam a eficácia destas, ou da justiça ou da piedade, negam a eficácia, o efeito, o poder, com as suas más obras. Na boca, Jesus; nas práticas, misericórdia. Parece crente, tem até roupa de crente, Bíblia de crente, vai na igreja de crente, mas é ímpio. Não adianta. Se essa doença tomou conta de você, Jesus Cristo está dizendo hoje que Ele quer te curar. E olha só o conselho do apóstolo Paulo: Timóteo, faz um isolamento aí, afasta-te destes, afasta-te, faz um isolamento, distanciamento, afasta, porque senão pega. São pessoas blasfemas, sem temor algum, irreverente. Felizmente, na atualidade, algumas pessoas acham bonito: olha, fulano é irreverente, fulana é irreverente, fala mesmo, solta a voz. Difamam a honra, ultrajam a glória de Deus, zombam e escarnecem, proferem o nome do Senhor em vão, tratam Deus como se fosse qualquer coisa. Culto é como se fosse uma reunião, louvor é como se fosse apenas uma música, palavra é como se fosse para eles uma palestra, um discurso qualquer. Por quê? Porque estão doentes espiritualmente, comportamento anticristão, blasfemam de Deus, blasfemam de Jesus, blasfemam do Espírito Santo, blasfemam da palavra de Deus, e ainda zombam dos cristãos, zombam de nós, zombam da nossa piedade, zombam da santidade, zombam da palavra e da doutrina, zombam de uma vida com Deus,
zombam de uma vida de sinceridade e daqueles que, mesmo reconhecendo que são pecadores, estão se aproximando de Deus, pedindo misericórdia e dizendo: Deus, me permita entrar no teu santuário. Eu sei que eu não sou digno, mas me permita mais uma vez estar na tua casa. Observe, queridos irmãos, tempos trabalhosos em que os homens se apegariam ao mundanismo. O apóstolo Paulo diz que eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles até aprendem, eles até ouvem, eles até participam das reuniões, mas não querem chegar ao conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, é o conhecimento da verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que confronta. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá no Egito, quando Moisés mostrava um sinal, eles imitavam os sinais. O cajado virou serpente, o cajado deles também virava serpente. Eles resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Aí eu finalizo essa mensagem. O apóstolo Paulo traz para nós uma esperança, versículo 9. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ou melhor, vou fazer menção das palavras do apóstolo Paulo. Versículo 9: não irão, porém, avante. Não adianta, eles não vão muito longe, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Não adianta, o mal não vai vencer o bem, a treva não vai vencer a luz, Satanás e os demônios não vão vencer Jesus Cristo e a igreja do Cordeiro. Não adianta não. Em nome de Jesus Cristo eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, o diabo está vencido. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, igreja militante do Senhor, igreja de Deus, em nome do Senhor, receba essa força de Deus. Não adianta, o diabo não vai vencer não. Não adianta que a treva não vai vencer não. Não adianta que o mal não vai vencer não. A mentira não vai vencer. Em nome de Jesus, o mundanismo não vai vencer. As práticas profanas não vão tomar conta da igreja de Deus e do povo de Deus, que está lavado e remido no sangue do Cordeiro. A Bíblia Sagrada diz que no final o bem vence o mal. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não adianta que o ímpio não vai zombar de nós, o ímpio não vai gargalhar de nós. Aqueles que se comportam como ímpios também não vão à frente. Deus está dizendo para você hoje que Ele bloqueia e paralisa toda ação do diabo. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra de Deus comigo, porque a luz de Deus está esclarecendo. Anai de biacassuri me calabastéria. Minha mandaralha soube a calaia xeri me colmanai. Aleluia, louvado seja o nome de Cristo. Ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Eu convido você para orar, você que está acompanhando em casa, você que está acompanhando onde você estiver, levante a sua mão com a minha. Em nome de Jesus Cristo, tempos trabalhosos, pior do que uma pandemia, é o que o apóstolo Paulo alertou o nosso irmão Timóteo. Tempos trabalhosos, tempos dolorosos, tempos de muito sofrimento. Mas não adianta, o mal não vai vencer, o mal não vai subsistir. Em nome de Jesus, levante a sua mão com a minha, pelo poder de Deus, ore comigo agora. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Nós vamos mandar o mal embora em nome de Jesus. Mande o mal embora, não adianta. Essa depressão não vai resistir não, vai sair no nome de Jesus. Esse demônio vai cair por terra aí a larga distância. Em nome de Jesus, diabo, é pelo poder de Deus que eu estou mandando você cair por terra e agora. Cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Sai do corpo dessa mulher, sai do corpo desse homem. Solta ele, diabo, solta ela, demônio. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus, eu te expulso agora, sai.
Eu te expulso agora, abandone esse corpo. Vai embora, maligno, vai embora, bicho, em nome de Jesus, para o abismo, miserável. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Sai desse corpo agora. Sai dessa coluna, sai da cabeça dessa pessoa, sai do cérebro. Em nome de Jesus Cristo eu mando você sair. É a segunda do pão, e Deus já nos alimentou com a palavra viva. Deus já nos alimentou com a palavra do céu. Ainda que o manaia sai de piomerebe a calaia súbia, xeremandaraia sou de carnaramantébia. Tu implemante na gasto navicaia. Aleluia. Em nome de Jesus, sai daí, demônio. Em nome de Jesus Cristo, sai daí, carnalidade. Em nome de Jesus, demônio da prostituição, que está usando o corpo desta moça, desse rapaz. Demônio da sedução, da sensualidade. Demônio do ocultismo e das práticas ocultas. Não adianta não, diabo. Eu não tenho medo de você não. Essa igreja não tem medo de você não, diabo. Em nome de Jesus nós te desafiamos pelo sangue que foi vertido no Calvário. Vai embora, maligno. Em nome de Jesus, não adianta ir para minha casa não. Está repreendido. Em nome de Jesus, não adianta lutar contra a minha saúde também não. Em nome de Jesus, está repreendido. Não adianta lutar contra minha esposa e meus filhos não. Está repreendido. Em nome de Jesus, não adianta lutar contra a presidência, a diretoria dessa igreja. Está repreendido. Demônio maligno, sai no nome de Cristo. Sai no nome de Jesus. Sai dessa casa, sai desse lar, sai do meio desse casamento, sai da vida dessa pessoa, sai da saúde. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Tempos trabalhosos, é verdade, tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas a igreja não desiste. É o mundo se curvando e a igreja de pé. Toda a multidão se curva e adora, mas tem Misael, Ananias e Azarias. Aleluia. Deus tem 7.000. Eu não estou sozinho não. Não, essa igreja não está sozinha não. Tem muita gente de Deus. Esse povo não está sozinho não. Nós não estamos abandonados nessa terra não. Não, Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vamos lá, povo de Deus. Vamos lá, meus irmãos sinceros. Vamos lá, meus irmãos que guardam a santa doutrina, a santa palavra de Jesus Cristo na tábua do seu coração. Vamos lá denunciar o pecado deste mundo, denunciar as concupiscências carnais, denunciar a corrupção do mundo e proclamar a verdade de Deus, a salvação, a santificação do corpo, da alma e do espírito, e anunciar que em breve Jesus vem nos arrebatar. Que Deus abençoe. Aceite a Jesus, você que ainda não aceitou. Saia das trevas, vem para a maravilhosa luz. Levante a sua mão e aceite Jesus agora. Vamos lá, aceita Jesus. Eu tenho poucos minutos, já estamos terminando o culto, mas dá tempo de você aceitar agora. Você que está ouvindo pela rádio, essa palavra é para você, hein? Não adianta apontar por mão do lado, não. É para você mesmo, crente. É para você, abençoado. Sim, é você mesmo. Você está perguntando eu? Você? É sim, você mesmo. É você mesmo, a santa de Deus. Levanta a mão aí. Aceita Jesus agora. Aceita Jesus, dizendo comigo: Senhor Jesus, aleluia, eu te aceito como meu Salvador. Confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e perdoa todos os meus pecados. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor agora. Perdoa os meus pecados. Volta a dar para mim a alegria da salvação. Não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Amém e amém. Você que quer se unir também com a igreja Deus e Amor, olha só, aqui na tela, ó, aqui na tela, tá vendo aqui? Pronto, aqui, ó, esse número aqui, ó,
11 de São Paulo, 950944645. Você vai mandar uma mensagem agora, dizendo: eu aceitei a Jesus, eu reconciliei, ou eu me uni com a Igreja Deus e Amor. Ou você pode mandar o e-mail. Se você quiser usar o e-mail, use o e-mail. Quer usar o WhatsApp? Use o WhatsApp. Tem um pastor agora de plantão para receber sua mensagem. Seja bem-vindo à vida, seja bem-vindo à Igreja Deus e Amor. Vem fazer parte dos protestantes, vem fazer parte daqueles que levantam a voz contra o mundo e o pecado. Vem fazer parte, porque nós estamos há 59 anos batendo no pecado aqui, irmãos, batendo na treva, batendo no mal. Há 59 anos falando mal do adultério, falando mal da prostituição, falando mal da glutonaria, falando mal da bebedice, falando mal da inveja, falando mal do pecado, em nome de Cristo. É a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe você. Coloque a mão na tua cabeça, oração da fé. Grande Deus, maravilhoso Pai, esse momento é a oração da fé. Senhor, nós oramos, agradecemos ao Senhor por mais um culto, agradecemos ao Senhor por mais uma palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, livra-nos dessas doenças, piores que a pandemia da Covid-19. Meu Deus, essas doenças internas, doenças sociais e doenças que afetam também, meu Deus, o âmbito, o mundo religioso. Tem misericórdia, meu Deus, para que esta doença chamada pecado não nos domine, para que esta doença, Senhor, não venha sufocar não os nossos pulmões, mas não venha sufocar a nossa alma, o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um culto, e quero pedir que o Senhor mantenha as suas mãos sobre esse irmão, sobre esta irmã. Ajude, meu Deus, da vitória, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Somos a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu sou o seu irmão em Cristo, Lucas. Deus abençoe a sua vida. Deus em Cristo te abençoe, povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo permaneçam não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Digam: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Um forte abraço. Deus abençoe.